Obrigada, Gabriel. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Deixa eu voltar. Muito bem. Hoje nós vamos debater, né? Aprender, discutir sobre um discurso recente do presidente Nelson, da última conferência, sendo bem específica. E eu gostaria de perguntar para vocês, fazer uma pergunta baseada no início do discurso, que o presidente Nelson compartilha uma foto com a última bisneta que ele conheceu. E aí, olhem para a bisnetinha dele e imaginem também outras crianças que acabaram de nascer e que vocês vão ter a oportunidade de refletir sobre o que essa criança precisa desenvolver para sobreviver nesse mundo. E me respondam, né? Vou dar aí uns 20 segundinhos, uns 15 segundos para vocês pensarem. O que essa criança precisa desenvolver para sobreviver nesse mundo? Escolham uma coisa. O que essa criança, na opinião de vocês, precisa desenvolver para sobreviver? O que vocês ensinariam para ela, para desenvolver? É, basicamente, Sabrina Rebeca, falou. falando de coisas físicas, né, de alimento, obviamente, né, de educação, é aprender a sobreviver. Essas coisas básicas. Educação, a questão de conseguir recurso, né, para viver, boa. A Sabrina falou sobre caridade, sobre fé. E por que que é, na opinião de vocês, da Sabrina e do Gabriel, por que que ela tem que desenvolver isso que vocês falaram? Por que que é, assim, tão essencial, dentre tantas coisas? Por que que vocês escolheram isso? Sabrina, por que que você escolheu caridade e fé para essa criança, para ela desenvolver? Pode digitar, viu, Sabrina? Não tem problema não. O Gabriel até comentou, né, que para ela sobreviver, ela vai precisar garantir algumas coisas para se alimentar, autossuficiência. E isso justifica porque que ela precisa, né, se educar. Muito bem. O profeta, ele fala uma coisa que ele tem um grande desejo de ajudar a bisneta dele a desenvolver para que ela possa sobreviver. E essa coisinha aí tem muito a ver com o que a Sabrina falou. Fé em Jesus Cristo. Por que que vocês acham que, dentre tantas coisas, o profeta quer que a bisneta tenha um grande desejo, assim, um imenso desejo, que a bisneta dele desenvolva para sobreviver fé em Jesus Cristo? Por que que vocês acham que ele tem esse grande desejo? Eu acho que, devido, né, por exemplo, acreditar que as famílias podem ser eternas, todos nós acreditamos, mas se a gente não tiver fé em Jesus Cristo, de nada isso é válido, porque nós vamos precisar fazer as coisas necessárias para alcançar a exaltação junto com a nossa família. Então, por exemplo, se eu quero ter a minha família eterna para sempre e não acreditar que Jesus Cristo, ele expiou, que ele ressuscitou, né? De nada vai valer, porque não vai, as promessas dele não vai recair sobre mim, no caso.
para uma vida, no caso, a gente vai ressuscitar lá, né? Mas não vai ser para uma glória maior. Obrigada, Laila. Então, a fé é que dá sentido, né, para as coisas que as pessoas fazem. Muito bem. Ó, eu imagino, o Gabriel, ele é pai, né? Eu imagino que deva ter uma coisa que ele deseja muito para o filho dele. E eu tenho certeza que a principal coisa que o Gabriel deseja para o filho dele, e que, enfim, aqueles que são pais desejam para um filho, assim como o profeta deseja para a bisneta dele, é que ela seja feliz. E ele sabe que para a felicidade dessas pessoas que a gente tanto ama, é necessário a fé em Jesus Cristo. E aí eu pergunto de novo para vocês: já que eu quero ser feliz e eu desejo que essa pessoa que eu tanto amo seja feliz, né? E nesse formato, até trouxe o formato da criança, né? Por que que, o que o Evangelho de Jesus Cristo tem a ver com felicidade, então? Por que que o profeta, se alguém lembrar, né, das palavras dele, por que que ele diz, o que que ele diz, qual é a relação que existe entre a fé e a felicidade da própria bisneta dele? A fé em Jesus Cristo ajuda ela a ser mais feliz como? E a partir do momento que você tem algo para acreditar e se apegar, você se torna uma pessoa mais forte, você tem mais esperança. Não é à toa que as escrituras falam que fé é esperança, né? Então, automaticamente, quando você tem isso na sua vida, tem algo em que se apegar, no caso para nós, a fé em Jesus Cristo, a gente tem mais esperança nas coisas e ter mais esperança no futuro, né, geral, né? Excelente, Gabriel, É, muito Eu só bem. vou me ausentar aqui 10 minutinhos, tá bom? Eu já volto. Tá bom. também a gente Pode pode falar, ter Laila. uma confiança maior, né? Ter, como ele falou, eu esqueci o nome dele, mas a gente pode ter uma esperança maior, uma confiança maior em algo. Porque viver o evangelho também é essencial, né? E ter fé é essencial para a felicidade. Obrigada, Laila. Vamos ler. Laila, pode ler para nós o que o presidente Nelson fala sobre esse assunto? Ela, como cada um de nós, enfrentará desafios. Todos nós passaremos por doenças, decepções, tentações e perdas. Esses desafios podem abalar nossa autoconfiança. Contudo, os discípulos de Jesus Cristo têm acesso a um tipo diferente de confiança. Obrigada, Laila. De acordo com o presidente Nelson, o que que atrapalha a felicidade das pessoas? No caso, ele fala sobre desafios, né, que todos nós podemos passar, decepções, doenças, tentações e perdas, que podem abalar nossa autoconfiança. Perfeito, Laila. E como que, agora pensando na vida de vocês, em quais momentos, quais experiências vocês já viveram que faz parte da mortalidade, esses desafios, que vocês sentiram a sua autoconfiança abalada? Já se sentiram assim? Eu sim, na verdade sempre, né? Eu não gosto muito de falar em público para pessoa. Então isso é um desafio muito decepcionante, porque quando eu falo, aí eu começo eu vou ficar nervosa, começo a esquecer, e aí eu penso que eu não vou conseguir, e aí as palavras embolam todas. E recentemente, né, tenho vivido bastante essas coisas, né? Tem que apresentar trabalhos e até mesmo
no ambiente, por exemplo, da igreja, que às vezes a gente tem que falar e a gente nem conhece as pessoas. E aí eu fico meio que nervosa, né? Mas o Senhor realmente eu vejo que Ele nos ajuda, que Ele me ajuda, né? Através do Espírito, Ele faz me lembrar e faz com que eu consiga ter êxito. Por exemplo, teve uma apresentação, a nossa última apresentação da minha equipe na faculdade, a gente, eu tinha que apresentar uma parte que eu nem tinha estudado direito, né? E aí depois eu e a minha colega, a gente saiu, a gente foi numa praça. E aí veio uma outra colega que nunca tinha falado com a gente e falou assim mesmo: Nossa, você fala tão bem, não sei o que, não sei o que mais. Eu fiquei assim, logo agora que eu pensava que eu tinha fracassado totalmente, né? Mas o Senhor, ele me ajudou bastante, ele me ajuda nessa questão. Então, eu tenho pouca confiança, no caso, quando eu falo em público. Obrigada, Lela, por compartilhar o seu exemplo. E baseado nisso, nessa sua experiência, o que significa para vocês autoconfiança? Qual é o significado dessa palavra? Eu acho que a autoconfiança é quando você realmente faz algo sabendo que você pode alcançar alguma coisa, algo assim, ou que você está fazendo e aquilo ali está certo e você sabe que vai te ajudar, algo assim. Ou então, você faz algo com a certeza de que você vai conseguir fazer. Boa. O presidente Nelson, a gente até marcou aí, que vocês comentaram, de certezas que todo mundo vai passar na vida, né? A bisneta dele, a gente passa, e quem nascer vai continuar passando. Doenças, decepções, tentações, perdas. Naturalmente, essas coisas, elas não são momentos felizes para as pessoas. São desafios para que elas possam desenvolver e crescer. E aí, por mais que alguém saiba que esses desafios são necessários para crescer, eles abalam a autoconfiança das pessoas. Eles abalam essa certeza que a Laila comentou de que elas são capazes de fazer algo. Porém, olha aí o que o presidente Nelson fala. Contudo, então, a despeito, apesar de tudo isso, os discípulos de Jesus Cristo têm acesso a um tipo diferente de confiança. Então, é por isso que ele deseja, assim, a única coisa maior que ele mais deseja para a bisnetinha dele desenvolver é a fé em Jesus Cristo. Porque pensando na felicidade dela, ele sabe que quem tem fé em Jesus Cristo tem acesso a um tipo diferente de confiança quando, né, essa fé faz com que o nosso discipulado seja efetivo. Então, um discípulo de Jesus Cristo, ele tem acesso a um tipo diferente de confiança. E lá na internet, né, no dicionário, quando a gente lê sobre autoconfiança, fala nessa confiança em si próprio, segurança em nós mesmos e nas nossas próprias habilidades. E vocês, assim como eu, vamos viver momentos que nossa autoconfiança não está nas alturas. E o presidente Nelson, ele reconhece isso e nesse discurso ele nos ajuda a enxergar como que nós podemos aumentar essa confiança. A primeira coisa ele já falou, fé em Jesus Cristo. Então, vou pedir, por favor, eu acredito que a Sabrina não está sem acesso ao microfone, mas Laila, você pode ler para nós o que ele fala sobre essa confiança? Posso sim. Quando falo em ter confiança diante de Deus, estou me referindo a ter confiança ao nos aproximarmos de Deus, agora mesmo. Refiro-me a orar com confiança de que o Pai Celestial nos ouve, que Ele entende nossas necessidades melhor do que nós mesmos.
Refiro-me a ter a confiança de que Ele nos ama mais do que podemos compreender, de que Ele envia anjos para estar conosco e com aqueles a quem amamos. Refiro-me a ter a confiança de que Ele anseia por ajudar cada um de nós a atingir nosso potencial máximo. Obrigada, Laila. Então, de acordo com o presidente Nelson, que tipo de confiança, se vocês fossem resumir, que tipo de confiança ele se refere nesse discurso? Vou até dar uma dica. Letra a confiança no passado. Letra B, a confiança no presente. Ou letra C, a confiança no futuro, unicamente. Qual dessas opções a gente pode resumir? A confiança no futuro. A confiança no futuro, né? Ele fala também sobre isso, que nós podemos ter a confiança de que ele vai nos ajudar, por exemplo, a atingir o nosso potencial máximo. Isso é uma confiança no futuro também, né? Também. Mas eu vou dar uma ênfase hoje para vocês, né? Nós vamos falar sobre a confiança resumida nessa expressão aqui, agora. Como que eu me sinto agora? Agora mesmo. Será que eu tenho a confiança de que se eu orar agora, ele vai me ouvir? Será que eu tenho a confiança de que ele entende minhas necessidades agora? Se ele que eu tenho confiança de que aquele desafio que eu estou enfrentando no momento, aquele medo, aquela tarefa que talvez eu tenha dúvida se eu sou capaz de fazer, será que o amor dele me transmite confiança para esse desafio agora? Será que eu compreendo isso hoje? Essa é o tipo de confiança que o presidente Nelson nos pediu na última conferência que nós pudéssemos desenvolver. E eu pergunto para vocês: existe algum exemplo nas Escrituras de alguém que confiou em Deus no presente que inspira vocês? Tem alguém nas Escrituras que confiou em Deus naquele exato momento da necessidade e que inspira vocês? Para mim, eu não lembro o nome dele, mas que ele ia sacrificar o filho dele. Tu consegue lembrar o nome? Abraão, Abraão, que ele ia sacrificar o filho dele. Ele confiou totalmente no Senhor naquele momento. E no fim, o filho dele era só mais uma prova da fé dele. perfeito, Sabrina, Abraão, né? Que desafio dar o próprio filho. E ele foi lá e confiou. Muito bem. Meninas, dando continuidade, eu gostaria de falar de um exemplo nas Escrituras que fica em Doutrina e Convênios. É, esse, essa sessão é a sessão 121, fala sobre um período muito difícil mesmo, que o profeta Joseph Smith e outros santos passaram dentro de uma cadeia. Lá, nessa época, eles tiveram conflitos numa região do Missouri, tá? Então, eles só queriam viver a religião deles, a nossa religião. E os conflitos sempre apareciam por conta da opressão. E aí, eles tiveram que se envolver em conflitos militares, sendo que, dentre esses conflitos, a justiça, na época,
avaliou, decidiu que eles infligiram algumas coisas por conta desses conflitos, mas eles só queriam viver a religião deles. Então, Joseph Smith, ele relata alguns sentimentos de estar na cadeia por um motivo justo, né? Imagine, ele e as demais pessoas, alguns santos, estavam numa cadeia. As pessoas que eles amavam também tinham sido envolvidas nesses conflitos, então eles estavam despejados pela cidade, pela região. Eles não sabiam qual era a real situação deles. Eles queriam, eles já imaginavam que era uma situação muito desafiadora e eles não poderiam fazer nada para ajudar. Então, eu vou pedir para a Sabrina ler essa parte que está grifada de como que eles estavam se sentindo, se era um sentimento de confiança ou de baixa autoconfiança. Sabrina, pode ler para nós esse que está grifado? Sim. Dia após dia, os homens definhavam na cadeia, e o aguilhão emocional testou a fé deles lenta e continuamente. Ficamos abatidos e sofremos com muita angústia, e tivemos realmente que atravessar um oceano de problemas. Ó, obrigada, Sabrina. Imaginem, meninas, um oceano de problemas. Eles sentiram um aguilhão emocional. Um aguilhão é uma arma, né? É um tipo de lança que feria o emocional deles. Era um teste de fé duro estar ali, né? Esse era o sentimento deles. Isso transmitia uma baixa autoconfiança. Imaginem, né? Todo esse cenário, alguém conseguiria se sentir naturalmente confiante nesse cenário? Eu imagino que não. Até o alimento, fisicamente, eles sofreram. O alimento era inapropriado para ingestão. Então, eles sofreram muito, muito, muito mesmo. Mas, olha a revelação que eles receberam do Senhor naquele lugar, naquela época, naquele lugar, sim, tendo esse tipo de sentimento. Laila, você pode ler para nós, por favor? Sim. Que tuas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como o orvalho do céu. Obrigada, Laila. Aproveita e continua, por favor, Laila. Depois que eles receberam essa revelação, olha o que aconteceu. Pode ler, Laila, o que está grifado. Essas palavras consoladoras desencadearam um sentimento de confiança em Joseph. Ele disse que Deus teria um povo experiente e que a experiência dos santos dos últimos dias no Missouri era um teste de nossa fé semelhante ao de Abraão. Obrigada, Laila. É, Laila e Sabrina, né? De acordo com essas palavras que vocês leram, o que que mudou do início, antes deles receberem a revelação da Escritura que nós lemos, para esse trecho que nós lemos agora? O que que mudou? O que mudou no sentimento deles? Acho que depois da revelação que eles tiveram, eles puderam ter uma resposta de Deus e saber que ele realmente estava ali, né? E aí eles sentiram um sentimento de confiança mais no Senhor. Diferente do início, né? Diferentíssimo do início, né, Sabrina? Então, a palavra é essa. Eles conseguiram sentir aquilo que o presidente Nelson está reforçando no discurso dele: confiança, depois dessas palavras. E até, né, ele
Ele comenta sobre a história, né? É o profeta que inspira Sabrina, que é Abraão. Então, o Senhor falou: olha, é um teste de fé, semelhante ao que Abraão enfrentou. Mas foi possível, diante de um contexto tão desafiador, eles sentirem confiança. E aí eu pergunto para vocês, tá? Eu pergunto para vocês, como que nós podemos adquirir essa confiança? Porque testes certamente teremos. Não sei se vamos ser presos por conta da nossa fé, mas certamente teremos testes, por mais que diferentes umas das outras, mas teremos testes tão desafiadores quanto para nós, emocionalmente falando, fisicamente falando. E como então que eu posso adquirir essa confiança? Já vi que é possível. Como que eu posso, eu, na minha vida, adquirir essa confiança? Na opinião Sabe de vocês. no discurso que o presidente Nelson fez, ele disse que quando nós fazemos e cumprimos convênios com Deus, nós podemos ter uma aumentar nossa confiança. Vocês já se sentiram assim, através dos convênios de vocês, a confiança aumentada para enfrentar os desafios? Vocês já se sentiram assim? Sim, e eu sempre penso assim, tipo, na verdade, eu nunca quero pensar, né, como seria eu sem o Evangelho de Jesus Cristo na minha vida, seus convênios, porque realmente ele nos abre tantas portas, ele nos consola, e realmente eu posso, hoje em dia, né, tendo uma compreensão maior, saber que realmente eu posso ter segurança nos meus convênios. Ótimo, Laila. Eu também já me sinto assim, né? Por conta dos meus convênios. E além desses convênios, a Laila bem disse, o presidente Nelson foi a primeira coisa que ele falou, que cumprir convênios aumenta a nossa confiança de que nós vamos receber socorro imediato, né? Agora, vou orar e vou receber aquilo que eu preciso. Dentro dessa escritura que nós lemos, existe uma chave. Então, imaginem que a confiança é uma porta que você quer destrancar, ou um caminho que você quer ter acesso e tem uma porta que você precisa abrir para ter acesso a essa confiança. Vamos novamente olhar essa escritura e me digam, de acordo com essa escritura, qual é a chave para adquirir mais confiança? Ele fala sobre a caridade e também sobre a virtude, né? Quando a virtude adorna nossos pensamentos e seus sentimentos. Excelente, Laila. E qual é a promessa quando nós desenvolvemos caridade e virtude? Qual é a promessa? Que Pode nossa falar, Laila. confiança ela se fortalecerá na presença de Deus e que a doutrina do sacerdócio ela destilar-se-á sobre a nossa alma. Obrigada. Exatamente isso. Nosso profeta e o próprio Deus falou: quer ter mais confiança na presença de Deus e no poder do sacerdócio, desenvolva caridade e virtude, tá? Então, o presidente Nelson vai continuar os seus ensinamentos falando sobre caridade e virtude. E aí, meninas, eu gostaria de ler com vocês, diretamente do discurso agora, o que ele fala, mas por que tanta. Ó, vamos fazer um exercício aqui. Vou fazer um exercício com vocês aqui. Vou fazer um exercício com vocês aqui. Vou compartilhar aqui minha tela e eu vou abrir um carinha chamado Chat GPT. Chat GPT. Vou abrir o Chat GPT.
Ó o que vai acontecer. Eu vou perguntar para o chat como posso aumentar minha autoconfiança. Vamos ver o que que o chat vai me dizer. Ó, ele está dizendo para eu entender aquilo que está prejudicando minha confiança, praticar autocompaixão, parar de me julgar com dureza, me tratar com gentileza, estabelecer metas, celebrar conquista, cuidado com a linguagem interna, com os pensamentos, eu sou péssima, eu estou aprendendo. Desenvolver competências, estudar, treinar, praticar, competências sociais, físicas, emocionais. Ó, exponha seu desconforto, saia um pouco da zona de conforto e supere, né? A pequena superação amplia sua autoconfiança. Então, quando a gente supera algo, a gente se sente mais confiante. Cerque de pessoas que te elevam, cuide do corpo, aceite que falhar faz parte e reflita sobre a sua identidade, sobre quem você é, seus valores e não apenas aquilo que você consegue dar de resultado. Então, ok. Isso daqui foi o que o chat GPT me falou e que faz total sentido baseado em ciência, né? Isso aqui faz muito sentido, muito sentido. Dentre tantas coisas, por que que será que o presidente Nelson escolheu duas coisas que não estão aqui no chat GPT? Por que que ele escolheu caridade? Em que a caridade ajuda na minha confiança na presença de Deus, na opinião de vocês? Por que que a caridade me ajuda a ser mais confiante? O que que você acha, Sabrina? Por que que a caridade me ajuda a ser mais confiante? Eu acredito que seja porque, praticando a caridade, a gente se aproxima mais do nosso Salvador, porque a gente aprende mais a amar as pessoas. Excelente, Sabrina. Então, com a prática da caridade, eu me aproximo daquele que é a fonte de confiança, né? Lembra da fé em Jesus Cristo? Então, eu sou caridosa, estou desenvolvendo a caridade, estou mais próxima dele. Vamos ler, por favor, Laila, consegue ler para nós? Há 2 anos fiz um convite. Sim. Há 2 anos fiz um convite a todos como seguidores de Jesus Cristo por convênio, para sermos pacificadores. Repito o que disse na ocasião. A ira nunca persuade ninguém. A hostilidade a ninguém edifica. A contenda nunca leva a soluções inspiradas. A Continua? verdadeira. A verdadeira caridade para com todos os homens é a marca registrada dos pacificadores. É fundamental que tenhamos caridade em nossas conversas, tanto públicas quanto privadas. Agradeço a todos que levaram a sério meu conselho anterior, mas ainda podemos melhorar. A E aí hostilidade, ele. Isso. Pode continuar, Laila, pode continuar. a hostilidade atual no diálogo público e nas mídias sociais é alarmante. Palavras de ódio são armas mortais. A contenda impede que o Espírito Santo seja nosso companheiro constante. Como seguidores de Jesus Cristo. Pode encerrar, Laila. Obrigada. Até aqui onde a Laila leu, que motivos. Escolha um motivo do que nós lemos aqui que faz com que a minha confiança aumente quando eu sou caridosa. Por que que eu tenho que ser caridosa para minha confiança aumentar? Acho que porque quando a gente tem caridade, a gente muda a maneira de como tratar as outras pessoas ao nosso redor.
E ele falou sobre o convite dele de ser pacificadores, né, no convite anterior da conferência de outubro. E ele falou que a caridade. Peraí. Tá aqui. É mais para ser. Aqui. É, mais para cima, era no primeiro. E eu tô no primeiro. Ah, é Esse foi o verdade. primeiro que você leu. Ah, tá. A verdadeira caridade para com todos os homens é a marca registrada dos pacificadores. Então, eu achei bem interessante essa frase dele. Muito bom, Laila. Então, a paz, né, pessoal? A paz é necessária para a confiança. E aí, a gente precisa ser pacificador. Se eu fosse, né, escolher, na verdade, eu fiz isso. Tem duas frases aqui que justificam para mim o porquê que a caridade é necessária para que eu me sinta mais confiante. Lembrem da autoconfiança, que é a capacidade de vocês se sentirem confiantes com si mesmos, com as suas habilidades. E lembrem-se que a confiança, há uma confiança diferente para os discípulos de Jesus Cristo. Então, por que que ela é diferente? Porque, independente do problema, nós vamos conseguir, aqueles discípulos de Jesus Cristo atuantes, eles conseguem ter confiança mesmo com um problema muito difícil. E aí, como a caridade ela é necessária, a frase que justifica, uma das frases que justifica para mim é essa daqui, ó. Se eu tenho um problema, eu preciso de uma solução. E a contenda nunca leva a soluções inspiradas. Nunca. Se você tem um problema, você precisa de uma solução. A contenda nunca leva a soluções inspiradas. A contenda impede que o Espírito Santo seja o nosso companheiro. Nós precisamos, diante de um desafio, de soluções e de conselhos. Se eu estou num conflito, eu não consigo solução inspirada, porque o meu principal conselheiro não vai estar comigo. Faz sentido, meninas, para vocês? Ou não faz sentido? Vocês discordam? Sim, Muito bem. Pra mim também faz super sentido, mas eu acho que é difícil. É difícil, né? É difícil, é difícil. Mas no final a gente vai ver que ele deixa um desafio para nós, porque ele sabe que é difícil. Para a gente terminar sobre caridade, eu queria que nós lêssemos uma. Aqui no Tópicos do Evangelho, eu sempre gosto de trazer para vocês, porque ele fala que caridade, todo mundo vai ficar frustrado, tá? Todo mundo fica frustrado, todo mundo enxerga as coisas de uma maneira diferente das pessoas ao redor. Então é natural que a gente vai criticar, julgar e querer entrar em conflito, em contenda. Mas eu queria que nós lêssemos o que que o presidente Nelson fala bem aqui nesse parágrafo, por favor. A caridade. Sabrina, você pode ler para nós? Sim. A caridade é o antídoto para a contenda. A caridade é o dom espiritual que nos ajuda a nos livrar do homem natural, que é egoísta, defensivo, orgulhoso e invejoso. A caridade é a principal característica de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. A caridade define um pacificador. Muito bem. Obrigada. Então, meninas, a caridade é o antídoto para a contenda. Se o nosso profeta fala que eu não vou conseguir resolver meus problemas diante da contenda e que, ok, a contenda já existe. O que que mata a contenda? A caridade. E aí eu quero dar 10 segundinhos para vocês pensarem nessa pergunta aqui. O que o Espírito ensina vocês a fazer agora, depois de aprender sobre isso, o que o Espírito as inspira a fazer para
encerrar as contendas e desenvolver mais caridade. Pensem aí. Pensaram? E o meu convite é que vocês coloquem em prática essa inspiração, para que a confiança de vocês aumente. Agora, vamos falar da virtude. Eu vou pedir para a Sabrina ler para nós essa parte aqui. O Senhor nos diz. O Senhor nos diz para adornarmos nossos pensamentos incessantemente com virtude. Imagine o estímulo que vocês receberão em qualquer pensamento positivo quando o enriquecerem com virtude. A virtude torna tudo melhor e mais feliz. Por outro lado, imagine o que acontece quando vocês acrescentam virtude a um pensamento impuro, cruel ou deprimente. A virtude afastará esses pensamentos. A virtude libertará vocês de pensamentos que causam ansiedade e problemas. Para continuar, Pode, mais um. Irmãos, irmãs, irmãos e irmãs, à medida que o mundo se torna mais iníquo, precisamos nos tornar cada vez mais puros. Nossos pensamentos, palavras e ações precisam ser invariáveis, invaria, invariavelmente virtuosos e cheios do puro amor de Jesus Cristo por todos os homens. A grande oportunidade que temos diante de nós é de nos tornarmos quem Deus precisa que sejamos. muito obrigada, Sabrina. Meninas, de acordo com essas palavras, o mesmo exercício da caridade. Que frases vocês encontram que justificam o porquê que ele indica a virtude para a gente desenvolver confiança? Que frases chamam a atenção de vocês para justificar a virtude influenciando a nossa confiança? Eu gostei bastante da frase que fala que a virtude torna tudo melhor e mais feliz, e a virtude libertará vocês de pensamentos que causam ansiedades e problemas. A virtude torna tudo melhor e mais feliz, e a virtude libertará vocês de pensamentos que causam ansiedade e problemas. Vocês já se sentiram prejudicadas diante de um desafio por estarem infelizes ou por estarem ansiosas, por exemplo? Vocês já se sentiram assim? Prejudicadas? Sim. Já, Sabrina? Atrapalha, né? Atrapalha. E aí ele fala que a virtude ela vai, a virtude aí ele fala que é muito vinculado ao nosso pensamento. Então, às vezes as pessoas elas esquecem que antes de agir elas pensam. E o Senhor fala que a gente precisa adornar, ou seja, enfeitar os nossos pensamentos, e não é pouco, viu? Não é com discrição, é incessantemente com virtude. Então, os nossos pensamentos precisam ser virtuosos. Lembra quando a gente jogou aqui no chat GPT, ele fala que a gente tem que, ó, cadê? Ele fala aqui, ah, cuide da linguagem interna, né? A forma como você fala sobre si mesmo, a forma como nós pensamos sobre nós mesmos e sobre o próximo, ela influencia muito, muito a nossa confiança. E os pensamentos iníquos, influenciam mais ainda. E aí, se a gente está pobre nos nossos pensamentos, nossa confiança não vai estar bacana, tá? Pensamentos impuros, cruéis e deprimentes afetam nossa autoconfiança. E aí a virtude chega aí, afasta esses pensamentos.
A virtude é um padrão de pensamento e comportamento, com base em um padrão elevado. Então, se alguém perguntar para vocês o que é virtude, é um padrão de pensamento e comportamento elevadíssimo. Então, se você não pensa sobre si mesmo e sobre as pessoas de maneira elevada, seus pensamentos não estão sendo virtuosos, tá? E eu pergunto para vocês, né, para nós finalizarmos, o que vocês podem fazer, o que nós podemos fazer para melhorar os nossos pensamentos, para que eles sejam mais virtuosos? O que nós podemos fazer? Nada? O que está escrito aí, a- ir à Ah, igreja, frequentar o templo. ir à igreja, frequentar o templo, muito bem. Ter Eu acesso a acredito, boas Rebeca, que mídias. Pode falar, e Gabriel. é tomar cuidado com que aquilo com que a gente ouve, vê e fala, né? Acho que é muito importante também, porque consequentemente a gente falar alguma ou ver alguma coisa, a gente já pensa e já emite alguma coisa também, que seria uma fala, né? Ou ouvir também, que seria uma música, alguma coisa, automaticamente já vem pensamentos. Então, que como a própria escritura diz que a virtude é dar entre os pensamentos e sentimentos. Para que isso aconteça, a gente precisa estar vendo, ouvindo e até falando boas coisas, senão automaticamente a gente não vai conseguir fazer com que isso esteja dentro da nossa mente. Como diz ao pregar o evangelho, a nossa mente é como um palco, né? E só entra lá quem a gente deixar. Perfeito, Gabriel. Então, é tomar cuidado com aquilo que entra na nossa mente. Às vezes a gente negligencia de novo, mas é importante. O nosso profeta falou que a nossa atitude começa com o nosso pensamento. Se a gente se sente com baixa autoconfiança, nós temos que trabalhar os nossos pensamentos. E eu termino, pessoal, convidando vocês, da mesma maneira que o presidente convidou neste discurso. Eu os convido a tomar medidas proativas para aumentarem sua confiança. Uma medida proativa é uma medida antes do problema. Então, por mais que você se sinta confiante hoje, que medida proativa? O que você pode fazer antes que a sua confiança caia, para que a sua confiança aumente? E aí a promessa que ele deixa é que se nós trabalharmos com caridade, virtude, tomando medidas proativas para aumentar nossa confiança, à medida que nós fizermos essa busca, nós teremos mais alegria e a nossa fé vai aumentar. E aí ele até referencia uma escritura, né, que fica lá em Doutrina e Convênios 4, versículo 7. Nós vamos pedir e nós vamos receber. Nós vamos bater e vai nos ser aberto. Eu presto meu testemunho que eu acredito no profeta Russell M. Nelson e eu sei que isso que ele colocou para nós, por mais que o chat GPT, por exemplo, receitou várias coisas para a gente aumentar nossa confiança, mas eu acredito que essa é a necessidade do momento. Nós precisamos desenvolver caridade e aumentar a nossa virtude. Eu deixo essa aula com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.